Então é isso aí. Então a Beth me ligou um dia desses. Você podia falar com a gente sobre um pouco, né, de coisas atuais, de manejo da doença renal em diabéticos e falar um pouco de futuro. Eu digo, vamos nessa. Eu vou começar, então, falando um pouco sobre o presente, mas assim, há uns 6 meses atrás. A coisa é tão dinâmica assim, né? Porque as mudanças acontecem, parece que toda semana nessa área. Um pouco desse cenário que eu vou tentar discutir com vocês, tá? Isso daqui vem, ao longo do tempo, sendo, né, um resumão dos pilares de tratamento da doença renal em diabéticos, né? Algumas medidas não farmacológicas de alteração em estilo de vida, né? Que elas estão, sabe, realmente evoluindo para recomendações mais práticas, como eu vou falar daqui a pouco, principalmente na questão de peso, de atividade física, tabagismo, questões de orientação nutricional. Controle de pressão arterial, né, tem sido ao longo do tempo um dos pilares importantes, né, e nessa área, o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona sendo uma ação dos antihipertensivos que define drogas prioritárias, né, que são os IECAs e os BRAs, dentro do manejo da pressão arterial e do manejo da prevenção da progressão da doença renal crônica, né? Até 6 meses atrás, gente, o único remédio que dizia na bula que poderia ser usado de forma eficaz e segura para reduzir o risco da progressão da doença renal crônica eram justamente os IECAs e BRAs, né? Vocês vão ver que essa história mudou rapidamente nos últimos 6 meses. E outro pilar de controle glicêmico, com alguma né, controvérsia ainda, mas certamente, mesmo hoje em dia, vocês vão ver que é um outro pilar importante. Então, a gente ficou, né, desde a década de 2000, começo, né, baseando o nosso manejo de pacientes em cima desses pilares aqui de tratamento de forma bem simplificada, né? E esse slide eu gosto muito dele, na verdade, porque ele meio reflete a gente, né, tomando essas medidas para manejar pacientes diabéticos, incluindo, né, aqui as drogas que são indicadas para isso, né, no estudo renal com losartana e no estudo IDNT com a ibezartana, você vê aqui em cinza, né, o tamanho do risco residual de pacientes progredirem com piora da função renal ao longo do tempo, né? Se a gente faz um corte aqui em 3 anos, por exemplo, né, você tem mais ou menos 30% dos pacientes incluídos no renal e mais ou menos a mesma coisa no IDNT, 30% dos pacientes progridem com perda de função renal, mesmo tratados com o melhor standard of care, junto com a droga que tem indicação para isso, que é um IECA ou um BRA. E não foi por falta de tentar, né? Esse é um slide que é interessante, porque ele resume um pouco das tentativas de desafiar o risco residual ao longo dos últimos 20 anos, né? Que estão resumidos aqui na parte de baixo, né? Que, na verdade, primeiro, né, a primeira mensagem aqui, né, que são predominantemente medidas que tentam intensificar o bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né, fazer um pouco mais do mesmo, vamos dizer assim, né. Então, aqui em verdinho, o OnTarget e o VA-Nefron, que são estudos testando testando a terapia dupla, né, de bloqueio duplo de IECAs e BRAs ou BRAs e IECAs. E em azul, o Altitude, que é o bloqueio adicional da renina específico, né, com a lisquireno. E os 3 estudos, na verdade, têm uma coisa em comum, né? Eles foram estudos que pararam antes do final por causa de insegurança cardiovascular. Os estudos, né, eles foram inconclusivos do ponto de vista da renoproteção, porque eles pararam cedo, porque os pacientes tiveram um aumento no risco de mortalidade cardiovascular.
E aqui em rosa e em laranja, outras coisas, assim, né? Também se tentou coisas um pouco diferentes, né? Com drogas agindo na resposta inflamatória ou na fibrose, né? Como o Samacro, com glicoaminoglicanos, e principalmente, né? Uma droga que gerou um furor aí na metade da década de 2010, que era a bardoxolona, com o estudo Beacon, né? Foi até a fase 3, abriu o recrutamento, em 8 semanas o estudo foi parado por aumento de hospitalizações por insuficiência cardíaca. Uma droga que tinha, né, um futuro brilhante pela frente na percepção das pessoas, né? Ela melhorava a filtração glomerular ao longo do tempo, que era uma coisa nunca vista, né? E o estudo acabou mostrando, tendo que parar por insegurança. Então, você vê que são 20 anos de tentativas de novas terapias no manejo da doença renal diabético, sem um avanço, porque os estudos não conseguiram demonstrar eficácia e segurança. Bom, então falando um pouco agora, né, das coisas que nos últimos meses começaram a aparecer que estão mudando o horizonte, o cenário, né, do manejo do diabético com doença renal crônica. A primeira coisa não é, na verdade, uma nova droga, mas é uma revisão da evidência por trás do manejo do controle da pressão arterial, né? Isso vem, então, está resumido, né, na publicação, uns 2 meses atrás, da revisão das diretrizes do CADIGO. Eu tive o prazer de fazer parte do comitê diretivo que gerou as diretrizes, né? Uma experiência super legal, na verdade. Ela é resumida aqui, né, nessa figura, né? As coisas mais importantes que mudaram do ponto de vista da forma com que você maneja hipertensão arterial em pacientes com doença renal crônica especificamente, né? Então, primeiro, um enfoque muito grande na forma com que se mede a pressão arterial, né? Uma padronização, uma recomendação da padronização da medida da pressão arterial. Não vou entrar em detalhes por falta de tempo, mas tem uma série de recomendações bem práticas para tentar otimizar, né, ou sistematizar a medida de pressão arterial. A segunda coisa bem interessante, né, definições bem mais claras, baseadas na melhor evidência disponível, né, o suporte para as diretrizes, essa revisão das diretrizes do CADIGO, o suporte, na verdade, da análise da evidência foi feito pela Cochrane, né, que foi contratada para fazer a revisão sistemática, e identificou realmente, né, coisas muito práticas, assim, do ponto de vista das alterações de estilo de vida que tem evidência por trás de recomendações, né, como a redução na ingesta de sódio para 2 gramas por dia, e também uma definição, assim, bem prática de atividade física mínima para ser recomendada para esses pacientes de 150 minutos de atividade física moderada, como medidas que têm um impacto positivo na progressão da doença renal de diabéticos e de não diabéticos, né? E as coisas mais, vamos dizer assim, controversas dessas diretrizes são a redefinição de alvo, né? Isso daqui não vou entrar muito em detalhe, assim, se vocês quiserem discutir um pouco depois a gente pode, né? Mas a gente acabou decidindo por recomendar, né? Se o paciente tolerar uma pressão arterial sistólica de 120, que eu sei que é bem audaciosa, a meta é muito audaciosa mesmo, né? E a outra coisa que, né, essa diretriz moderna, revisada, ela tende a expandir a indicação de inibidores de enzima conversora e de BRAS para um grupo de pacientes maior do que era recomendado em 2012, na primeira versão, né? Principalmente, assim, para diabéticos, né? Todo diabético com albuminúria acima de 30, e para não diabéticos acima de 300. Esse é o resumo das coisas que estão publicadas aí nesse report aí da revisão das diretrizes. E do ponto de vista de controle glicêmico, né, eu acho que a grande novidade aqui é a definição de que para diabéticos, diferente de toda a história do manejo do diabético, ela passou a ter
um agente hipoglicemiante que é prioritário em relação aos outros. Meio uma analogia ao o que aconteceu com os IECAS e BRAS para manejo do controle da pressão arterial, né? Essa história é muito interessante, né? Não sei se vocês conhecem bem, mas ela vem, na verdade, não foi uma coisa planejada especificamente. Ela veio no rastro de uma decisão do FDA, né, da Agência Regulatória Americana, depois de um problema de segurança que teve com os inibidores de DPP-4, né, a história das glitazonas, né, que mostraram lá um aumento de mortalidade de mortalidade por insuficiência cardíaca. E o FDA falou lá em 2010, 2011, que todo novo hipoglicemiante deveria ter um estudo de segurança cardiovascular para ser aprovado para uso clínico, entendeu? Então, assim, tudo que viesse dali para frente, né, a partir de 2010, que fosse um hipoglicemiante novo, para entrar no mercado, tinha que ter um estudo de segurança cardiovascular. O que tem isso a ver com a nefro? É que todos esses estudos capturaram desfechos renais como desfechos exploratórios, né? Então, está aí a lista deles. São estudos que foram desenvolvidos para resolver a pergunta da segurança cardiovascular e tinham, todos eles, o desfecho renal capturado. Então, o que aconteceu, na verdade, é que a gente passou a ter, para hipoglicemiantes novos, a gente passou a ter sempre um dado para ser explorado do efeito desses hipoglicemiantes em desfechos renais. O que foi a base de uma revolução no manejo da doença renal do diabetes, de certa forma, quase que por um acaso, né? Por uma decisão que não tinha essa intenção. É engraçado, né? Mas isso é importante, que isso aconteceu no momento de explosão, né? Do entendimento de como que se maneja a glicemia de diabéticos, né? A gente passa, assim, numa história que vinha com insulina, metformina e sulfonilureias, né? Para uma visão bem mais ampla da fisiopatologia da hiperglicemia e também de como que isso poderia ser ou gerar alvos terapêuticos, né? Cada uma desses pontos da fisiopatologia, né? Os endócrinos chamam isso daqui do octeto de Defronzo, né? Que ele resume um pouco isso, né? E aqui eu circulei em vermelho para a gente focar, né? Aonde que houve um desenvolvimento de alvos terapêuticos com impacto renal. Né? Eles estão aí nos análogos de GLP-1 e os inibidores de DPP-4, que são as drogas que agem no sistema de incretinas, né? E a outra coisa que gerou coisa interessante são os inibidores do cotransporte de glicose e sódio, os SGLT2. Eu vou começar com os anti-incretínicos, né? Existia muita curiosidade, né? E muita esperança de que os inibidores de DPP-4 fossem drogas renoprotetoras, né? E elas realmente reduzem a albuminúria. A gente vê isso de forma consistente nos estudos. Mas o estudo como esse daqui, que é o Carmelina, que foi publicado há uns anos atrás, ele meio que pôs uma pá de cal nessa história, porque, como vocês estão vendo aqui à direita, né, o desfecho renal do Carmelina, que é o maior estudo com esse fim de segurança cardiovascular e renal, ele mostrou neutralidade, né? Então, assim, apesar de que os inibidores de DPP-4, né, as gliptinas, são excelentes hipoglicemiantes para renal crônico, né? São drogas que você pode usar no espectro total da doença renal crônica, de forma eficiente e segura, do ponto de vista de redução da glicada, não são drogas que se mostraram renoprotetoras. O outro anti-incretínico são os análogos de GLP-1, né? Aqui a liraglutide, é uma outra classe de drogas que age nesse sistema de incretinas, né? E o líder é um dos exemplos, né, de dados interessantes do ponto de vista de impacto em desfechos renais, né? Então, o líder aqui, né, comparado com placebo, você vê o impacto positivo da liraglutida do que eles chamam de desfecho renal composto, né? Que aqui para o líder,
e essa é o problema que eu queria chamar para a atenção de vocês, ele é um pouco diferente dos desfechos que nós vamos olhar daqui para frente, nos estudos que acabaram gerando informação mais interessante do ponto de vista da indicação, né, de novas drogas renoprotetoras, né? O líder, ele considera desfecho renal composto uma combinação da dobrada da creatinina, que é uma queda de 57% da filtração glomerular ao longo do estudo, o paciente chegar em diálise ou ele morrer numa faixa de filtração glomerular muito baixa. Mas ele agrega a albuminúria, né? E o FDA hoje, gente, por exemplo, né, a Agência Regulatória Americana, para aprovar um remédio para indicação renal, ele não aceita mais que você combine o aparecimento da albuminúria como um desfecho renal intermediário, né? Então, isso é importante, porque o líder, quando foi publicado, ele combinou isso na sua análise exploratória. Não era um estudo dedicado para isso, né? E, na verdade, é justamente o aparecimento de albuminúria que gera essa diferença. Se você for ver, né, a diferença entre a dobrada na creatinina ou chegar em diálise, no estudo líder com a liraglutida, ele não é significativo o impacto positivo. Então, ele é muito dependente da albuminúria e, portanto, o líder foi incapaz, né, de levar a consideração de indicar a liraglutida para a redução de desfechos renais por esse motivo. Mas a história, diferente assim da história dos inibidores do DPP-4, como eu falei para vocês agora, né, que o Carmelina é meio um estudo definitivo, não deve aparecer coisa nova, na área de análogos de GLP-1, existe um grande estudo que ele chama FLOW, que é um estudo dedicado para o desfecho renal, que tira a albuminúria da história como desfecho intermediário e usa o desfecho reconhecido pelo FDA. Esse estudo está em andamento, está indo super bem do ponto de vista de recrutamento de pacientes, e ele tem a previsão de ter os dados abertos daqui a 1 ano e meio a 2 anos. São 15 mil pessoas que estão incluídas nesses estudos. Então, para GLP-1, gente, cenas dos próximos capítulos, né? Pode ser que aqui a gente tenha uma novidade aqui, do ponto de vista de uma nova droga no nosso arsenal terapêutico, só que a gente tem que aguardar ainda uns 2 anos para isso acontecer. Então, a gente passa aqui para os estudos que eu acho que são mais importantes, né, do ponto de vista de terem gerado mudança nas diretrizes clínicas e nas indicações de bula de remédios para prevenção da progressão da doença renal diabética, que são os inibidores de SGLT2, né? Vocês conhecem as drogas, né? Eu vou focar aqui nos estudos clínicos mesmo, de fase 3, começando com a série de estudos, que são aqueles estudos iniciais que foram desenhados para comprovar a segurança cardiovascular da empagliflozina, da canagliflozina e da dapagliflozina, que são os três principais inibidores de SGLT2 no mercado hoje, né? E de forma consistente, o desfecho renal capturado de forma secundária, não era o desfecho primário, ele mostrou uma redução bem significativa de mais ou menos 50% do risco do desfecho renal composto, que exclui a albuminúria, mas inclui dobrar a creatinina, chegar em diálise ou transplantar, ou morrer. 50% de redução, né? Vocês veem que realmente é uma redução bastante importante, principalmente se vocês olharem nessa tabela na parte de baixo desse slide. Olha só o tipo da população, né? É uma população que tinha uma média de filtração glomerular entre 75 e 85, ou seja, uma filtração glomerular alta, né, praticamente normal, com uma albuminúria média ao redor de 30, né? Ou seja, se olha o risco desse paciente que foi incluído nesses 3 grandes estudos, o risco que esse paciente tem de um desfecho renal é muito pequeno, né? São uma população de muito baixo risco, né? E mesmo assim você teve 50% de redução do risco. Esse risco, na verdade, a redução do risco, ela aconteceu através do espectro. Mesmo se você selecionasse pacientes, por exemplo, que tinham uma filtração glomerular mais baixa,
você vê aqui que houve uma redução, mais ou menos na mesma magnitude, do risco do desfecho renal composto. Então, né, apesar de que, em média, essa população era de baixo risco, mas aqui, né, os estudos apontavam para uma redução de risco em perfis de pacientes com função renal preservada ou mais alterada. Bom, isso tudo, na verdade, animou as pessoas, né, a indústria farmacêutica e a comunidade científica para fazer estudos clínicos onde o desfecho renal era o desfecho primário, né? Isso, então, isso acontece quando você, na verdade, quer testar uma nova indicação para a droga, né? Então, é esse tipo de estudo que nós estamos vendo aqui que pode mudar uma bula de um remédio para incluir uma indicação nova. Porque lembra, né? Até o momento aqui, a indicação dos inibidores de SGLT2 era de um agente hipoglicemiante, né? Então, o estudo Credence foi o primeiro estudo com a canagliflozina, desenhado pelo meu amigo Vlado Perkovic e o seu time lá no George Institute, na Austrália, né? Inclusive, eu estava por lá quando o estudo foi divulgado, né, no meu sabático no George, e aqui vocês veem os resultados principais do desfecho primário do estudo. Então, veja aqui que interessante, né, a redução do risco a partir dos primeiros 12 meses de segmento dos pacientes contra o placebo em cima do standard of care. O standard of care para esses pacientes que foram incluídos aqui, todos eles, na verdade, tinham que estar com um bom controle pressórico, um bom controle glicêmico e estar usando um IECA ou um BRA na dose máxima tolerada. Então, a redução de risco é em cima de tudo que, na verdade, as diretrizes diziam que você tinha que fazer, né? E eu fui líder nacional do Credence no Brasil, né? E a qualidade do Standard of Care, tanto no nosso país quanto no mundo, foi considerada excelente, ou seja, a introdução de uma intervenção, aqui a canagliflozina, veio, né, com uma redução de 30% do risco em cima de um paciente que estava muito bem tratado, e que mesmo em placebo estava muito bem tratado. O estudo confirmatório para o Credence foi o DAPA-CKD, é o estudo que nós estamos vendo aqui com um outro inibidor de SGLT2, que é a dapagliflozina, num desenho bastante parecido, era o mesmo perfil de paciente, ele tinha que ter ou uma albuminúria acima de 200, ou uma filtração glomerular acima de 60, abaixo de 60, para ser incluído dentro de um standard of care parecido com o anterior. E, de forma parecida, você vê aqui uma redução bem significativa do evento, né? Aqui, no caso de 39% de redução do risco, né? Com um valor de P muito baixo, né? Coisa que a gente nem vê muito comumente, né? E o estudo terminou um ano antes ainda. Ele trouxe esses efeitos todos com um ano menos do que se planejava para ele. Isso é o reflexo de que, na verdade, o efeito que a droga trouxe era muito maior do que os investigadores pensavam que seria quando planejaram o estudo, porque ele acabou mais cedo, com valor de P muito mais baixo do que você normalmente vê para RCTs nessa área. O segundo ponto, né, super importante, parecido com o Credence, além da redução de risco, o número necessário de pacientes que você tem que tratar para salvar eles de um desfecho de perda significativa de função renal, chegar em diálise ou morrer, de 19. Gente, raramente a gente vê em pesquisa clínica um tratamento que precisa de tratar tão pouco paciente para salvar um evento. Ainda mais eventos tão relevantes como esses que eu estou descrevendo aqui. Então, isso tudo, né, caiu como uma bomba na comunidade, assim, né, e trouxe uma aceleração muito rápida da revisão desses dados e da implementação disso, que é a mudança dos guidelines e a aprovação de bula para uso pela primeira vez depois de 20 anos, com indicação de prevenção da perda de função renal. Interessante, né? A Beth me convidou para falar sobre manejo diabético, só uma pincelada aqui, né? Que esse estudo da DAPA-CKD, ele tinha 70% dos pacientes incluídos no estudo eram diabéticos,
mas pela percepção de que a droga tinha uma ação também muito independente da redução glicada e da melhora do perfil metabólico, esse estudo incluiu 30% de não diabéticos, que era uma combinação de glomerulopata com nefroesclerose antipertensiva. Por exemplo, tinham quase 200 pacientes com IgA, só no estudo, né? Tem um paper que a gente publicou, inclusive, específico na subgrupo de pacientes com IgA, que mostra uma redução significativa de risco. Mas você vê aqui, né, que a redução de risco ela acontece tanto em diabético quanto não diabético, mas isso é uma outra história que a gente vai conversar se um outro dia vocês me convidarem para falar para vocês. Voltando para a questão diabética, né, como eu falei para vocês, a primeira coisa que aconteceu é a revisão desses dados para tentar incluir isso na revisão das diretrizes do CADIGO, que foram publicadas no fim do ano passado, e que vinham, né, com aquelas questões que eu já comentei antes, de modificações de estilo de vida, mas que vinham também com a questão da introdução de um agente hipoglicemiante prioritário, né? Uma analogia ao que foi feito na introdução dos IECAs como antipertensivos prioritários, que aqui os inibidores de SGLT2, né? Então, eles vêm para manejo glicêmico, né? Você continua com a visão de que a metformina é de primeira linha, e você introduz, né? Independente do seu efeito hipoglicemiante, para paciente diabético que tem uma filtração glomerular acima de 30, a indicação de primeira linha de um inibidor de SGLT2. Outra coisa que é importante e prática para vocês que vão estar mais e mais implementando esse tipo de coisa na prática clínica, né? Porque a evidência realmente dá muito suporte para isso, é que você começa quando a filtração está acima de 30, né? E que você continua, na verdade, usando mesmo se ao longo do tempo de tratamento isso cair abaixo de 30. Né? O momento de você retirar o inibidor de SGLT2 com o intuito de renoproteção é a hora que o paciente inicia a diálise. Até então, você mantém. Né? E se essa combinação de metformina e de inibidor de SGLT2 não for o suficiente para alcançar os alvos de glicada, aí você usa os teus, né, o teu raciocínio de escolha de outros hipoglicemiantes com uma preferência para os antagonistas de GLP-1, do receptor de GLP-1, que são preferidos pelos dados que eu revisei do estudo líder, que mostram um potencial benefício adicional. Bom, e esse daqui é um resumão, né, no que eu falei até agora, né, ou seja, introduzidos os inibidores de SGLT2 junto com os IECAs e BRAS, as duas medicações com indicação de bula, um em cima do outro, né, junto com as outras medidas de metas de controle glicêmico, pressórico, manejo de dislipidemia, as medidas de alteração de estilo de vida. Legal, né? Essa é a história, mas já que nós vamos falar de futuro, vamos falar um pouco mais nesses últimos minutos da minha apresentação do que está aí saindo da superfície agora, né? Bom, a primeira coisa, né? Por que a gente continua falando e não para, né? A gente mostrou uma enorme redução de risco com as terapias que a gente falou até agora. Por que a gente continua indo atrás de novas coisas? Porque o risco residual, gente, que eu falei no começo, que existia, né, no Standard of Care anterior, mesmo nos estudos Credence e o DAPA-CKD que eu mostrei, ali em cinza você vê que você continua, né? Você reduz bastante, né? De 30 aos 3 anos, você passa a ter uns 15, né? Uns 15 de risco residual aos 3 anos. Diminuiu pela metade, na verdade. Mas mesmo assim, você vê aqui, né? Que você continua com 15% dos pacientes que depois de 36 meses, com o melhor tratamento disponível, incluindo os inibidores de SGLT2, uns 15% dos pacientes continuam evoluindo com perda de função renal. Esse risco residual merece novas terapias. Quem são esses pacientes, né, que na melhor terapia continuam progredindo? Vamos ver esse gráfico aqui à esquerda, né? Você vê que no estudo Credence, por exemplo, você vê que tinha um segmento de pacientes que continuava com o risco de evoluir com piora de função renal no futuro, e esses pacientes são aqueles que tinham uma albuminúria residual, mesmo tomando canagliflozina. Né? Então, se você quer saber, assim,
nas melhores terapias, quem é o paciente que continua sob risco, a albuminúria continua reinando aqui nesse segmento, né? É só olhar na albuminúria, nas melhores terapias você continua com albuminúria significativa, esse paciente tem que fazer coisa adicional, envolver ele num trial, ou então as novas terapias que estão vindo aí. Então, isso daqui é um pouco do cenário, né? A gente falou aqui sobre Credence e DAPA-CKD, né? Aqui na publicação nos últimos 2 anos, né? A gente tem também o SONAR, que eu não vou falar hoje, mas é um inibidor do receptor da endotelina, né? Que tem um estudo mostrando redução de risco em diabéticos. Não está no mercado ainda. E mais recentemente, os estudos Fígaro e Fidelio, que são estudos de um antagonista do receptor específico, não esteroidal, de mineralocorticoides, que são os dados finais que eu vou mostrar aqui para vocês nessa minha apresentação. Eu vou usar o Fidelity, que é a combinação dos 2 estudos, Fígaro e Fidelio, né? Olha aqui o número de pacientes, então, uns 13 mil pacientes. Os estudos em nefrologia estão ficando parecidos com os estudos de cardiologia, né? Com muito paciente incluído, e com desenhos assim bem robustos mesmo, né? No caso aqui do Fígaro e do Fidelio, os pacientes eram da mesma forma que no Credence e no DAPA-CKD, né? Os pacientes de alto risco para progressão, eles eram randomizados para receber placebo em cima de ECA ou de BRA, dose máxima tolerada, ou 10 ou 20 miligramas de finerenona de acordo com a filtração glomerular. E esses pacientes eram, né, seguidos tanto para desfechos cardiovasculares como para desfechos renais. Esse daqui é o resultado, né, da combinação dos 2 estudos do ponto de vista de eventos cardiovasculares, né? Então, você vê aqui uma redução de 14% dos desfechos vasculares compostos, infarto agudo não fatal, AVC não fatal, hospitalização por IC e morte cardiovascular, 14% de redução em pacientes com doença renal diabética. Essa redução do risco, ela vem, não surpreendentemente, muito em cima da redução do risco de hospitalizações por IC, afinal de contas é um MRA, né, é um antagonista de mineralocorticoide, com ação bem comprovada na insuficiência cardíaca. E do ponto de vista de desfechos renais, você vê que ele é poderoso na redução dos desfechos compostos, mas também dos desfechos individuais, né? Você tem, por exemplo, aqui uma redução de quase 20% da chegada em diálise. 20% de redução do risco de um paciente chegar em diálise, né? Ou seja, realmente também, né, bastante impressionante como os dados que nós revisamos dos inibidores de SGLT2. Isso mostrou, né, isso levou a finerenona a um processo acelerado de aprovação pelo FDA americano, há mais ou menos um mês, com a inclusão na bula de finerenona a indicação de redução da progressão da doença renal diabética. Então, se há 6 meses a gente tinha só um remédio com indicação de bula para essa indicação, né? A gente, em 6 meses, ganhou mais 2, né? Inibidores de SGLT2 e finerenona, todos indicados para manejo da doença renal diabética. Bom, para terminar, gente, queria falar 2 coisas para vocês. A primeira é que a gente tem novas medicações, a gente tem, né, novas terapias, mas a gente continua com um desafio de implementar as terapias que a gente já tinha disponível, né? Isso daqui, por exemplo, é um estudo que a gente fez, né, tem inclusive quase 1.000 pacientes brasileiros incluídos, é um estudo de observação, né? E a gente mostra que no Brasil, que está aqui em verdinho, né, só metade dos pacientes hoje, seguidos por nefrologistas em clínicas brasileiras, só metade dos pacientes atinge o alvo de controle de pressão arterial antigo. Só 70% dos pacientes no Brasil estão usando um IECA ou um BRA. 50% atinge alvo de glicada. E 37%, na verdade, tem acesso a uma orientação dietética. Então, a gente vê, né, que com tanta novidade, a gente continua tendo dificuldade em questões de disseminação e implementação, que é um desafio que eu queria, né, enfatizar aqui antes de terminar com esse slide aqui, né? Ou seja, muito provavelmente, quando a gente olhar os dados da combinação tripla,
né? Não temos ainda, né? Mas a combinação tripla de terapia seria bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais um inibidor de SGLT2, mais um antagonista seletivo de mineralocorticoide, ainda vai ficar risco residual. E esse risco residual, na verdade, vai precisar de novas drogas. E essas drogas provavelmente vão ter um impacto maior se elas não vierem em cima de coisas que já estão relativamente cobertas pelas drogas existentes, por esse tripé de terapias que agem principalmente em questões hemodinâmicas e metabólicas. Se eu fosse, né, tentar fazer um exercício de projetar o futuro, eu acho que a gente vai ver coisa na área de um bloqueio mais direto de inflamação e de fibrose. E como investigador clínico de múltiplos trials no momento, né, eu tenho visto que é isso que está acontecendo, né? Eu estou envolvido aí talvez em 5 ou 6 trials de fase 2B para 3, que já é bem a fase final de trials, 5 ou 6 de drogas que agem em inflamação e fibrose para combater o risco residual em pacientes com doença renal diabética e doença renal crônica. Eu acho que o futuro é por aí, e o futuro é brilhante, né? Ou seja, na implementação das medidas atuais, né, dessas medidas né, com boa evidência de benefício, nas novas terapias e no futuro do que vem por aí nos trials que estão em andamento, já quase terminando. É isso aí, gente. Essa era a visão geral aí que eu queria passar para vocês, e eu estou à disposição aí para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Acho que a gente ainda tem uns 10, 15 minutos, né, Beth? Isso. Obrigada, Pecuar. Excelente apresentação. Vamos, então, abrir agora, gente, para perguntas. Vamos ver se a gente aproveita bem aqui as discussões, viu? Tainá. Pecuar, muito obrigada, assim, é sempre muito, muito bom te ouvir, muito inspirador. Eu queria te fazer 2 perguntas, assim, uma é, considerando que parece que o SGLT2 e mesmo os agonistas de GLT1 têm aí alguma coisa que vai além do controle glicêmico, né? Talvez o efeito anti-inflamatório, manejo da disfunção endotelial, um efeito na senescência, no estresse oxidativo, enfim. Num paciente de alto risco cardiovascular, por exemplo, um renal crônico diabético que teve um evento cardiovascular prévio, entrou em diálise, suspendo mesmo? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, você tem alguma experiência, mesmo que em âmbito de pesquisa clínica, com drug delivery de algum tipo de fármaco? E se sim, com qual fármaco? Eu recebi alguns convites de algumas empresas para pesquisa clínica com drug delivery, e a gente não tem quem faça aqui o procedimento, mas eu tenho sentido uma certa insistência das indústrias com essa abordagem. Você pode só detalhar um pouco mais especificamente a questão do drug delivery? Assim, eu já recebi uns 2 a 3 convites de empresas perguntando se a gente tem experiência com radiologia intervencionista para fazer delivery de fármacos intrarenais mesmo, como com microagulhamento, assim, injeção de fármacos intrarenais. Olha, a gente não tem. Tá, vou começar por isso, né? Eu não tenho experiência em trials de drug delivery intraparenquimatosa, mas estou muito envolvido num estudo de fase 3, com mais de 1.000 pacientes, e inclusive 20 centros brasileiros sendo considerados para participar, de delivery de células autólogas em parênquima renal, com esse mesmo modelo que você está falando, né? Eu tive, inclusive, uma reunião com a Anvisa na semana passada, eu e a Irene Noronha estava junto também, para dar um suporte para essa empresa que está trazendo esse trial de fase 3 para o Brasil, né? Retira por biópsia renal 2 fragmentos, isso vai para o laboratório central, extrai tipos celulares interessantes, criopreserva, manda de volta para o centro e faz, por radiologia intervencionista, faz a entrega de células direto no parênquima renal. Então, esse é o estudo que eu conheço, já vi, ele tem uma redução de 40% de albuminúria no fase 2, Tainá, que é bem marcante, né? E é em diabéticos de alto risco cardiovascular, que é o perfil de paciente que você está descrevendo, né? Então, esse é o que eu conheço de andamento, né? Ele vai andar, né?
é um projeto que está bem apoiado, assim, mas especificamente droga em parênquima eu não tô ciente, assim, não estou participando de nenhum estudo. Você tinha falado sobre os outros... Manter SGLT2 em paciente que entrou em diálise, GLP-1. Eu até ri assim, né, porque... aquela pergunta, né? Essas reuniões assim, a gente pode falar o que a gente acha, assim, né? Porque às vezes eu faço reuniões junto com a indústria farmacêutica e eles não deixam a gente falar algumas coisas que a gente pensa porque é off-label e tal, né? Mas aqui a gente está bem à vontade, né? E eu queria expandir a tua coisa para o transplantado, né? Que eu acho que é um outro grupo de pacientes aí que todo mundo tem que estar pensando, né? Aliás, começando pelo transplantado, né? Tem série de casos já bem desenvolvidas, assim, de transplantados, mostrando, pelo menos, a questão de segurança, que era a preocupação, né, em imunossuprimidos, né, mostrando que não tem desbalanço naquelas, principalmente, episódios de infecção urinária ou infecção genital, né, que os inibidores de SGLT2 parecem ter na população como um todo, né. Então, não foi uma preocupação nas séries de casos de estudos observacionais na utilização de inibidores de SGLT2. GLP-1 já tem um pouco mais de experiência, porque não tem tanta preocupação de side effects, né? Então, acho que, né, como hipoglicemiante, tem uma experiência legal, sim. Em diálise, as experiências são muito iniciais ainda, né? Mas eu sei que tem uma proposta de um trial para fazer a análise da continuação em populações de alto risco, principalmente em alto risco de doença cardíaca mesmo, né? Não de eventos isquêmicos, mas de eventos de insuficiência cardíaca, onde os inibidores de SGLT2 parecem ter uma ação muito marcante, né? E talvez independente da questão do controle metabólico e volêmico, né, que poderia vir com o uso da droga. Isso é baseado, então, em descrições meio anedóticas, assim, né, da utilização. Então, como eu falei, né, sem dúvida nenhuma, né, os trials como o Credence e o DAPAS-KD, eles dão para a gente uma experiência muito grande para usar até início de diálise. No ambiente de trial foi aconselhado fortemente que era parada a droga, mas existe uma sensação crescente de que você possa ter o benefício independente da ação renal e metabólica da droga, né? Que pudesse ser usado com a indicação, vamos dizer assim, mais de reduzir eventos de insuficiência cardíaca para paciente dialítico, né? Então, isso é anedótico, é interessante o suficiente para gerar motivação para um trial, que é uma coisa legal, e a gente sempre fica mais seguro quando você tem um estudo para abordar exatamente a tua questão. Diga lá, Lúcia. Obrigada, Pecoá. Lúcia. É sempre um prazer te ouvir, Pecoá, e, enfim, eu não vou ser redundante nos elogios. Eu queria fazer um comentário e tinha duas perguntas, né? Eu tenho um ânimo com os inibidores de SGLT2 no transplante, mas muito mais para os doadores do que propriamente para receptores, né? A evolução de doença renal crônica em doador é um problema atual e bem real, na verdade, e me parece que a função hemodinâmica, para além da questão da pressão glomerular, mas me interessa muito a questão do fluxo e dos estresses que o fluxo causa, talvez essa droga, por sua potencial ação pré-glomerular, seja uma droga importante na prevenção de progressão de doença renal crônica em modelos de nefrectomia, enfim, de redução de massa renal, e eu acho que esse é um campo bem importante para nós transplantadores. Eu queria ouvir um comentário seu sobre isso, e minhas perguntas são duas, na verdade. A primeira assim, quando a gente olha, tudo bem que não é uma análise head-to-head, mas quando a gente olha as curvas do DAPAS-KD do Credence, claramente o risco residual parece ser muito menor com a dapaglifosina, pelo menos visualmente falando, né? E além disso, as curvas de eventos acumulados se destacam, parece que uns 4 ou 6 meses antes.
Você acha que pode haver, além do efeito de classe, um efeito de droga específico, de uma ser melhor do que a outra em termos de efetividade? É a primeira pergunta. E a segunda, muitos dos nossos pacientes têm insuficiência cardíaca e estão aí com estágio 3A, 3B de doença renal crônica, e aí nós estamos indo para um caminho de BRA ou IECA, espironolactona, inibidor de SGLT2 e finerenona, que eu não sei se vai substituir a espironolactona, mas o potássio não é um problema? Bom, eu acho que o doador renal, né, pelo que a gente entende dos mecanismos de ação dos inibidores de SGLT2, ele deve funcionar muito bem, como você mesmo está pensando, e talvez até introduzindo, né? Eu acho que o mecanismo da hipertensão e fluxo intraglomerular, ele certamente está envolvido no benefício, né? A ação nessa fisiopatologia, né? Então, nesse sentido, não tenha dúvida que, né, que você tenha um nicho aí interessante em nefrectomizados como um todo, né? E especificamente, assim, né, quando você tem aí uma preocupação com o futuro, né, como né, para um doador, é uma das coisas que certamente é uma das prioridades, é que você garanta a segurança desses pacientes que, né, tomaram uma ação altruística, assim, de ajudar um outro, né? Eu acho que nessa população, ser preemptivo é super importante, né? E nada é demais, né? De você introduzir, eu acho que certamente vale. Agora, só lembrando, né, Lúcio, que eu acho que ao longo dos últimos 6 meses, assim, eu era um cara assim que em discussões mecanísticas, né, eu sempre falava, para mim, inibidores de SGLT2, o grande impacto é no mecanismo da pressão intraglomerular e do fluxo, é isso, né? Eu achava até que poderia ser só isso, né? Mas eu acho que nos últimos 6 meses, assim, a partir da publicação do DAPA-CKD, de algumas análises pós-hoc, algumas coisas, assim, foram me chamando a atenção. Eu fui ampliando um pouco a minha percepção de quais são os mecanismos por trás disso, né? Primeiro que é desproporcional, né? Nunca houve para IEC e para BRA, por exemplo, quando eles foram testados, esse tipo de efeito, né? O efeito era bem mais discreto. E para IEC e BRA, eu acho que a gente tinha, assim, tem hoje, né, depois de tanto tempo, né, e tanto estudo mecanístico, a percepção, né, que o efeito principal é por ali mesmo, pelo menos de início, né. Uma outra coisa que me chama muita atenção são os dados de que o uso de inibidores de SGLT2, eles reduzem de forma significativa os eventos de insuficiência renal aguda. Isso daí não faz sentido, né? Se o mecanismo fosse só a redução da pressão intraglomerular, né? Pelo contrário, né? Você poderia até esperar um pouco de aumento, né? Como a gente vê, inclusive com o IEC e BRA, porque você meio que tira aquele mecanismo de proteção das alterações hemodinâmicas, assim, né? Então, é bem marcante, né? E consistente, você vê que reduz evento de insuficiência renal aguda. Inclusive, tem um estudo de dapagliflozina em COVID grave, em que, na verdade, houve existe uma tendência, assim, a você reduzir evento, mesmo em pacientes com quadros de instabilidade hemodinâmica mesmo, né, o que chama atenção, né, de que deve ter um outro mecanismo, né, e a hipótese, na verdade, é de que esse mecanismo seja de você preservar um pouco e otimizar a dinâmica energética da célula tubular, né, seja por uma ação mais direta em mitocôndria, seja por uma ação indireta para você reduzir muito o trabalho que normalmente essas células têm para reabsorver glicose em estados hiperglicêmicos, né? Então, acho que esse impacto tubular, assim, parece pelo menos ter um papel em cima daquele outro mais hemodinâmico, vamos dizer assim. DAPA, cana, EMPA, classe ou, né, droga específica, eu não sei. Eu acho, Luz, que
que as diferenças são muito pequenas para a gente considerar. Você falou, né, na questão das curvas do Credence, do DAPA-CKD, né? Eu acho que isso é muito relacionado à característica da população nos 2 trials. E isso vai ser a coisa difícil, né? De você lidar daqui para frente, né? Porque você vai ter trials diferentes aparecendo com impactos diferentes, seja em visual de curva, seja em tamanho de hazard ratio, seja de NNT, né? E eu acho que entre os inibidores de SLT2 não vejo assim muito indicativo que eles sejam diferentes assim do ponto de vista desse impacto renal, né? Muito parecido, eu acho, as coisas eu acho que é muito das diferenças de desenho de estudo. Agora, outro que é um problema é a comparação de MRA com inibidor de SLT2, né? Porque esse é o problema, desafio nosso de curto prazo, de comunidade, né? Você tem um paciente que vem lá, né? Ele está otimizado, você está contente, mas ainda vê lá uma albuminúria que preocupa do ponto de vista de risco residual. Você daí tem 2 opções aprovadas para uso clínico, finerenona e inibidor de SLT2, você tem que tomar a decisão em qual usar. A reação da comunidade, Lúcio, foi de olhar as curvas e olhar o efeito e o NNT. E a finerenona ficou abaixo. E as pessoas disseram que a finerenona seria para ser usada em cima da combinação de ECA-BRA mais um inibidor de SLT2. Mas eu tenho participado de umas discussões, né, e a gente está preparando uma publicação dos estudos Fígado e Fidelio, que, na verdade, tentou homogeneizar a característica das populações incluída num trial e no outro. Estou falando do Credence com o Fígado e Fidelio. E na comparação, quando você ajusta para as diferenças da população, o hazard ratio e o NNT ficam parecidos. Então, isso mostra um pouco, primeiro, né, aquele conceito que o problema maior talvez seja das diferenças vistas nos trials, seja mais a diferença que às vezes até são discretas na característica da população incluída nos trials, e algumas discretas alterações na forma com que se captura o desfecho, né? Alguns trials captura 57% de perda de filtração glomerular, outros 40%, ou seja, tem pequenas diferenças, né? Que é uma pena. Eu acho que a gente, em nefrologia, tinha que se dizer assim, isso daqui e os estudos têm que ser iguais, né? Do ponto de vista, pelo menos, de definição do desfecho. Foi o que os cardiologistas fizeram com a definição dos MACEs, por exemplo, né? A gente não sabe o que é o MAKE, Major Adverse Kidney Events, a não ser, né, que ele não pode capturar mais a albuminúria como um componente do composto. E, por último, vem a coisa dessa característica de paciente e essas, né, a gente agora tem que usar mais ECA e BRA, nós temos que ter um controle mais rígido de pressão arterial, usando doses mais altas possíveis de ECA e BRA e com agentes renoprotetores que também são potencialmente hiperkalemiantes, que seria no caso da finerenona, que tem um aumento na incidência de eventos de hiperkalemia. Então, vamos primeiro, né, falar um pouco sobre o risco real, né? Primeiro, na comparação com espironolactona e com eplerenona, que são os MRAs tradicionais, né? A incidência de hiperkalemia parece ser menor com a finerenona pela característica de ser um antagonista específico dos receptores de mineralocorticoide. Então, é menor, né? Então, a tua pergunta, né, de que será que isso vai substituir, por exemplo, os MRAs tradicionais na manejo da IC, por exemplo, parece que é por aí que a gente vai, né? Só lembrando, né, Lúcio, que a entrada da finerenona foi pelo mundo na nefrologia, né? Não, né, a gente não tem um fase 3 de finerenona para pacientes com IC. Está em andamento, mas não tem resultado ainda, né? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que ela vem para agregar ao Entresto e aos inibidores de SLT2 em substituição por exemplo, ao Spiro, né? Eu acho que por aí que ele vai entrar na IC.
Na nefro, eu acho que é onde está o maior problema, né? Porque o maior determinante de hipercalemia relacionado ao uso de um ECA, BRA ou mesmo de um MRA é taxa de filtração glomerular, né? É isso que... Paciente com função renal não faz hipercalemia, mesmo com essas drogas, né? Então, é na nefro que esse é o problema mais relevante, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que... A minha visão, né? É que a gente tem que ser preemptivo nessa história, né? Você não pode esperar aparecer o evento para agir, né? Aí é um pouco tarde demais do ponto de vista do manejo ideal. Então, primeira coisa, né? Como é que veio a bula na finerenona nos Estados Unidos, por exemplo, né? Baseado nos dados do estudo. Você, na verdade, tem que testar um potássio na entrada, e se o potássio tiver... Você só usa a droga se o potássio de base for 4,8. Essa é a primeira coisa, né? Se o potássio sobe acima de 5,5, você tem que reduzir a dose ou descontinuar. Não estou falando de trial, estou falando de bula, né? Que é baseada nos dados do trial. Então, primeiro, né? Você tem... para usar a finerenona, você vai ter que ter monitoração de potássio. Não dá para fazer às cegas, né? Pelo menos nos próximos anos, até a gente entender melhor isso no mundo real, né? Então, eu acho que esse tipo de situação, de você ter a monitoração do potássio, você ter um algoritmo para uso, descontinuação, redução de dose, é uma coisa que já começa a mitigar o potencial efeito. Isso foi o que foi feito no trial, e no trial ninguém morreu por hipercalemia. De 13 mil pacientes no Fígaro e no Fidelio, não teve uma morte por hipercalemia. E teve 2% de retirada de dose permanente. Desculpa, de retirada de droga permanente no Fígado e Fidelio foi 2%, contra 1% em placebo. Ou seja, é um aumento, mas é pouco e é mitigável. Essa que é a visão, né? Então, eu acho assim... E teve a gente teve uma discussãozinha aí, né, no CJSON, de mais ou menos um mês atrás, veio um artigo levantando a bola né, a possibilidade de um fantasma, como aconteceu no estudo Rails de insuficiência cardíaca, que introduziu a espironolactona na prática de IC, né? Foi um aumento nas hospitalizações, na mortalidade por hipercalemia, no pós-divulgação do estudo, na fase de implementação, né? Então, o Ronco e o José Moura Neto, né, o teu conterrâneo baiano, escreveram esse editorial, né, para o Jason, chamando a atenção da comunidade, que a gente tem que ficar de olho aberto. E eu acho que é isso que eu estou falando, né, de você dizer, não é assim, não é começar a droga e manter para todo mundo que vai ser a forma, né? Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que fazer. E eu sei que a Bayer, né, que é a empresa que vai comercializar finerenona no Brasil, tem um plano muito forte de educação médica na implementação. A boa notícia dessa história, para terminar essa longa resposta às tuas perguntas, né? Pergunta muito boa tem resposta longa, né? É uma coisa que para mim é surpreendente, fascinante, né? É que quando você usa finerenona junto com inibidor de SGLT2, a incidência de hipercalemia cai muito. Aliás, o uso de inibidor de SGLT2 também reduz a incidência de hipercalemia em cima de ECA e de BRA. Ou seja, né? Então, nesse cenário... Ela é natriurética, né? Oi? Ela é natriurética. Tem exatamente. osmolaridade lá, o sódio troca, deve estar perdendo, né? Deve estar perdendo, né? Então, mas é muito interessante isso, né, Beth? Que a gente está olhando no mundo, assim, está se desenvolvendo, eu acho, viu, Lúcio? Se desenvolvendo para você ter múltiplas terapias, né, para paciente de alto risco, e as múltiplas terapias, na verdade, tendem a funcionar muito bem juntas, que é legal, né? Ou seja, se o grande problema da finerenona é a hipercalemia, e você tem duas drogas que parecem que pode usar junto bem, reduzindo o risco e melhorando os desfechos, eu acho que é por aí que a gente vai. Mas essa terapia tripla, eu acho que a gente vai começar a usar, mas a resposta mesmo deve vir com um trial que está em andamento, que é um trial da combinação tripla. Finerenona mais inibidor de SGLT2 em cima de ECA e BRA contra um e outro, em cima de ECA e BRA.
Isso, então a resposta vem, né? Então eu acho que mais uns 2 anos, não é um estudo muito grande, a gente vai ter aí uma visão dessas combinações e como que a gente vai usar isso na prática clínica. Excelente. Cláudia agora, né? Cláudia, eu acho que a tua é a última, né? Eu acho que o Pequá está cansado, não, Pequá? Conversa Vamos tá lá, boa, Cláudia. conversa tá boa. Diga, Tá Cláudia. ótimo. Acho que você tá com o mudo ligado. Desculpa, Ninguém não percebi. É. Eu digo, não é uma pergunta para uma resposta tão longa, acho que vai ser rápido. Mas é porque eu achei interessante, Pecoá, que você mostrou no slide da adesão às 4 medidas, recomendações do CADIO. E a gente fala, temos que usar IECA, dose mais alta, máxima, tolerada, etc. E a gente vê que hoje, né, nos Estados Unidos, chamou a atenção que há o menor percentual de uso, 52%, Isso. menor até do que no Brasil, nas doenças estágio 3 e 5. Eu não li esse artigo, eu não sei, até me interessa, porque não tem a referência, vou ver se eu consigo achar, mas, assim, você que está nos Estados Unidos, que conhece bem a realidade acho que do mundo todo, o que é que você acha que explica isso? Né? O problema está no paciente, o problema está na atenção primária, onde é que está o problema e o que é que a gente pode fazer para melhorar, porque não adianta a terapia tripla atendendo a um número pequeno de pacientes. A gente precisa melhorar esses resultados aí com o que a gente tem, né? Eu trazer aqui o slide para você, né, que você estava falando. Esse é o nosso estudo, né? Chama-se CADOPS. Ele tem a presença em 4 países, né? O Brasil, a França, a Alemanha e os Estados Unidos. E você observou bem, né, a questão do uso, né, de IECA e BRA nas populações, né? E é bem como você falou, né? O Brasil é o segundo pior, mas os Estados Unidos é o pior de longe, né? Mas o interessante, assim, é que se você estratifica isso, Cláudia, pelo estágio da doença renal crônica, o problema da subutilização de IECA e BRA é quase que exclusivamente de paciente com filtração glomerular abaixo de 30, tá? Se você pega, assim, paciente com 40, né, com estágio 3A ou 3B, você vê um uso, através dos 4 países, um uso ao redor de 80%, tá? Então, na verdade, é muito dependente de função renal. Eu acho que são algumas coisas que eu diria que estão associadas a isso, né? Uma é falta de educação, né? Das pessoas estarem educadas para os benefícios da terapia, né? Acho que nem todo mundo sabe, né? Nem todo médico tratando esses pacientes sabe do nível de evidência do benefício de você tratar esses pacientes com IECAs e BRAs. A segunda coisa, tem mitos, né? E os mitos são aqueles, né, que vêm do passado, né, que com creatinina acima de 2,5 você tem que descontinuar IECA e BRA, né? Isso já caiu por terra, né? Outro mito é que IECA e BRA, na fase bem final da doença renal crônica, antes de chegar em diálise, ele pode postergar de forma significativa o início da diálise, pelaquela recuperação que você vê quando você tira o IECA e BRA, né, na filtração glomerular, e que isso seria bom para os pacientes, né? As análises mais recentes, apesar de serem observacionais, elas mostram que, na verdade, você retarda um pouquinho o início da diálise, mas você piora muito o prognóstico dos pacientes do ponto de vista de evento cardiovascular, né? Não adianta você, né, postergar o início da diálise se o paciente morre mais, né? Então, eu acho que também põe isso dentro do mito, né? E a outra coisa é a questão de reais eventos adversos que vão acontecendo e que faz com que esses pacientes que vinham tomando tirem. Eu sempre falo isso, sabe, Cláudia? Eu sempre falo que esse é um problema que começa no hospital e reflete no ambulatório, né? A maior parte dos pacientes, você descontinua IECA e BRA no momento de um evento clínico, né?
É aquele, todos vocês aí devem estar pensando o que aconteceu na semana passada. Vem um paciente que tem uma diarreia, desidrata, chega na porta do pronto atendimento com dobrada de creatinina e com potássio de 6. Né? Todo mundo vai lá, você tira o IEC-BRA como medida, né? E às vezes o internamento desse paciente é curto, né? Você fica com ele lá 2, 3 dias, e a hora que ele começa a melhorar, você manda embora. A gente não põe de volta o IEC-BRA e manda ele sem IEC-BRA para o ambulatório. Quem que no ambulatório vai ter o peito de voltar a IEC-BRA com um histórico desse, né? O cara internou, fez uma insuficiência renal aguda e uma hipercalemia. Agora ele chega aqui no meu ambulatório, que eu peço um potássio, o cara vai fazer um potássio daqui a 2 semanas, né? Então, eu acho que esse tipo de transição, né, ele facilita muito que você descontinue progressivamente, mais frequentemente, a terapia e que você nunca volte. E ainda mais se você não está convencido que não deve voltar. Uma coisa que é interessante, eu não mostrei ali, Cláudio, que a gente tem um outro paper que a gente publicou, que é as grandes diferenças que tem, explorando um pouco mais, na Europa, os europeus, principalmente, né, na França, mas os alemães também, eles mantêm sempre acima de 75%, 80% a utilização, mesmo quando a filtração glomerular cai. Essas diferenças entre países mostram que deve ter um componente de como que a comunidade está convencida da utilidade dessas medicações e da importância dessas medicações, né? Então, assim, né, no Brasil e nos Estados Unidos são os piores mesmo, nesse comparativo, os americanos piores, e aqui nos Estados Unidos, né, morando aqui, agora a gente né, entende, né? Tudo que está relacionado à segurança de droga, médico americano morre de medo, né? E nem é tanto medo por causa do preocupação direta com o paciente, ou necessariamente, né? É medo do advogado, né? Então, os americanos tendem a ser muito conservadores, né, em usar droga que tem efeito adverso. Você vê, né, que a resposta foi bem cumprida também, né? Foi, acabou sendo. Mas foi ótimo. Depois, se eu não achar o artigo, eu vou lhe pedir que eu peguei seu livro. E a gente ficaria ouvindo você aqui, Pecó, até meia-noite, viu? Pode ter certeza. É verdade. Está muito bom a conversa. Excelente. Eu acho assim, só para terminar, e o inibidor, o SGLT2, nos não diabéticos, o que você acha? Bom, na verdade, né, já tem aprovação do FDA para esse uso, né? Já tem já tem aprovação de bula no Brasil para não diabético, né? A extensão da faixa de filtração glomerular também caiu um pouco em relação ao CADIGO, né? Agora é 25, com a perspectiva de que o ano que vem, com a divulgação dos dados do EMPA-KINI, que é o terceiro que falta, ainda vá para mais baixo, né? O início até 20, em diabéticos e não diabéticos. E como hoje de manhã eu estava numa reunião, né, junto com a AstraZeneca para começar o processo de aprovação na Conitec, para distribuição na saúde pública, né? Para doença renal crônica, da mesma forma que foi aprovado para diabetes, né? Com algumas indicações específicas, né? O trabalho já começou, né? Porque a gente que mora no Brasil, né? Que trabalha no Brasil, que a gente sempre pensa no mar de pacientes que poderia se beneficiar e que às vezes não tem condição de comprar, né? Então, esse movimento é super importante, né? Super legal, assim. Eu estou muito contente de estar participando desse processo e tentando avançar nessa coisa, né? Então, assim, para não diabético já tem essas coisas, né? Tá bem estabelecido, né? Deve mudar em diretriz também como uma mini diretriz, que é o que o CADIGO vai fazer, né? O CADIGO vai fazer pequenas diretrizes só para abordar aquela novidade, né? Vai ter uma para fenilinona, vai ter outra para não diabéticos e SGLT2. Então, isso vai sair coisa de meio ano, um ano também está revisada a diretriz do CADIGO, né? As diretrizes, antigamente, você esperava 10 anos para revisar, né? O CADIGO entendeu isso, ele está agora fazendo mini diretrizes em coisas que precisa mudar sem precisar mudar a diretriz como um todo. Então, isso é uma coisa legal, né? Uma coisa adicional em relação aos não diabéticos é a questão da doença glomerular, né? Isso. A doença glomerular, ela foi meio que
foi quase que uma consequência meio de serendipidade, né? Ou seja, os médicos, principalmente os nefrologistas que fizeram parte do estudo DAPA-CKD, inclusive, né, eu recrutei os meus pacientes para o estudo, eles diziam assim, né, o protocolo do estudo dizia assim, né, você pode incluir 30% de diabético, e esses pacientes, na verdade, eles têm que refletir aquele paciente que você não acha que tem que usar um imunossupressor, uma terapia específica, né? Mas se esse teu paciente tem a albuminúria acima de 200, a menos 60 ml por minuto de filtração glomerular, e uma doença glomerular que não tem indicação de imunossupressão, ele é elegível para o DAPA-CKD. Era assim que a gente via a coisa, né? E o que aconteceu é que, naturalmente, encheu de paciente com IgA, né? Porque é o típico paciente, né? No momento atual, né? Corticoide é muito criticado, né? Bom, agora vai voltar essa história, porque vocês viram os dados do testing no americano, né? Talvez volte a se pensar no corticoide, mas enquanto estava recrutando para o DAPA-CKD, corticoide estava meio proscrito e tal, né? Então, tinha muito paciente com IgA nas nossas clínicas e consultórios que parecia ser um ótimo paciente para entrar num trial, né? E foi isso que aconteceu, né? 270 pacientes com IgA entraram no DAPA-CKD no grupo de não diabéticos, né? Ou seja, isso faz com que o DAPA... Olha que treco doido. O DAPA-CKD é o maior trial já feito em IgA da história. Nunca teve um trial de IgA maior do que o DAPA-CKD, né? Isso, então, né? Por isso que a gente, inclusive, decidiu fazer a análise específica. O paper está publicado no Kidney, né? Que mostra 70% de redução de risco do desfecho renal, né? Então, é muito impressionante, né? Parece que funciona bem, especificamente em IgA, né? Tinha um grupo de GESF, assim, também, mas o dado de GESF não é tão impressionante, porque tem muito menos paciente, né? Então, o paper específico de IgA está lá publicado, vale a pena ler, né? E tem muita gente achando que isso vai mudar a diretriz de glomerulopatia, que acabou de ser publicada, né? De glomerulopatias, né? Para incluir, pelo menos para IgA, a possibilidade de uso de inibidor de SLT2. O EMPA-REG também tem o mesmo modelo, né? Que é com a empagliflozina. Né, tá terminando o ano que vem. O EMPA-REG tem muito mais paciente com IgA. Então, você vai possibilitar, né, você ter um estudo com mais paciente ainda com a doença, para replicar, e até a possibilidade depois de meta-analisar, né, com os dois estudos juntos. Então, acho que isso daí vai dar um reforço, e é isso que eu queria falar dos não diabéticos. Obrigada, Pequá. Pequá, daqui a uns 8 meses você tem que fazer um up-to-date novamente aqui com a gente, viu? É verdade, Beth, porque tem muita coisa aí prometida para sair, né? Muita já coisa. Deixou aí o caminho trilhado, né? O próximo update que eu vou fazer é lá no Hospital do Rim, na terça-feira. O Lúcio vai me fazer acordar às 5 da manhã para entrar às 7h30 lá, né? 5 da manhã, eu estou 2 horas atrás aqui, né? Do jeito que as coisas estão andando, Lúcio, vai ter que atualizar essa apresentação, porque ela vai estar obsoleta. Eita, Maria! A gente pobre morta faz propósito, estão todos os presentes convidados para esse updating daqui a alguns dias. Mande o link para a gente. Manda para a Cláudia passa para a gente. Na verdade, Lúcio, eu vou tentar fazer... doença renal crônica, então não é só em diabetes, né? O que eu vou fazer é expandir um pouco essas coisas de doença renal crônica e vou trazer as novidades na anemia e na hipercalemia, que são coisas de complicação que também tem trial novo, indicação nova de bula e tal, né? Na verdade, você precisa responder, e eu já vou lhe adiantar minha pergunta no debate, por que você gostaria de ser residente agora? Essa para terminar, gente, essa foi uma história do Congresso Paulista, né? Que eu apresentei fiz uma apresentação parecida com a de hoje, na verdade, e no final eu me empolguei, né? E no meio das conversas com a Cibele, o Lúcio e tal,
eu falei assim, gente, olha que delícia que vai ser você ser um nefrologista fazendo clínica nefrológica nos próximos anos, né? As decisões, você vê o impacto, né? Eu, na verdade, né, me formei, saí da residência em nefrologia há 20 anos, né? E passei 20 anos vendo os estudos fracassarem, né? E agora, tudo mudando, né? Eu falei aquele dia que eu queria mesmo ser um nefrologista saindo da residência hoje. E esses caras que são felizardos, né? Eu vi que tem 50 e poucas pessoas aí na reunião, certamente tem uma juventude aí, inveja branca deles, viu, gente? Porque eu acho que a nefrologia clínica vai ser maravilhosa nos próximos anos. Muito bom, excelente mensagem aí final para estimular os residentes, né? Quem sabe tem residente aí de clínica também participando que possa fazer nefro, né? Aumentar o quadro aí de nefrologistas interessados. Foi mais uma vez, Pecoá. Obrigada aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Né? Amanhã é dia de Ação de Graças, que é o meu feriado favorito, é o dia que a gente reconhece as pessoas que foram importantes para a gente, né? E eu queria deixar um pouco dessa mensagem, assim, né? Da gratidão, assim, por essa convívio de comunidade que a gente tem, poder estar participando aí desses eventos da nossa especialidade aí. Então, feliz dia de Ação de Graça para vocês todos, tá? Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.